Amados irmãos, bom dia, Jesus é o Senhor. Vamos para a nossa leitura Alimento Diário, que tem em sua capa o nome Coluna e Base da Verdade. E o título da semana 1, é A Igreja, a Casa de Deus. Semana 1, segunda-feira, o título do dia é O Espírito 7 vezes intensificado. E o nosso ler com oração está em Apocalipse 4, versículo 5, que diz: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor do teu trono, Senhor. Senhor, sai relâmpagos, vozes, Senhor, mas também o Espírito, Senhor, que tem sido intensificado 7 vezes. O Senhor tem nos dado condição de vencer o mundo. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem intensificado a sua força em nosso interior. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor, iniciamos uma nova série do Alimento Diário com o título A Igreja, Coluna e Base da Verdade, baseado nas 2 epístolas de Paulo a Timóteo. Querido leitor, ao ler esta mensagem, esteja em espírito de oração para ser enchido do Espírito que há nessas palavras. O Senhor determinou que abordássemos essas 2 epístolas porque esse é o momento certo para isso. O tema desta semana é a Igreja, a Casa de Deus, em que discorreremos sobre os seguintes assuntos: as características da Igreja no fim do tempo, o destinatário dessas epístolas, quando e onde foram escritas, a Igreja como a Casa de Deus e o conteúdo da primeira epístola a Timóteo. A situação mundial aponta para a consolidação do palco para a vinda do Anticristo. Nesses últimos meses, vimos à luz da palavra do Senhor que hoje, no mundo, há muitas mentiras e ataques à mente das pessoas. Vimos também o grande dano que as redes sociais têm causado à população. O país do mundo que mais preza a democracia, os Estados Unidos da América, tem passado por sérias confusões com os acontecimentos em sua última eleição. Os conflitos para a posse do novo presidente eleito, a insurreição ocorrida em sua capital e a invasão do Capitólio, a atual pandemia tem exposto como as nações mais ricas lidam com a disponibilidade da vacina para o mundo. Sinto-me condoído pelos países mais pobres, que não terão acesso tão cedo à vacina. Países como os Estados Unidos e os países da União Europeia estão nessa guerra para atender a si mesmos em detrimento das demais nações. Enfim, essa guerra pelas vacinas só demonstra que o mundo está caminhando rapidamente para o fim. Hoje precisamos da verdade. Sob a influência do pós-modernismo, o mundo tem rejeitado e colocado de lado a verdade. Não existe mais os valores humanos, pois tudo se tornou relativo. O que era tabu hoje é aceito. Por conseguinte, a única esperança é a Igreja. Onde estamos? É por essa razão que o Senhor quer falar fortemente conosco. Querido leitor, valorize o fato de estar na igreja. Não me refiro a uma organização religiosa, mas à igreja real,
que está envolvida em preparar e apressar a volta do Senhor, que busca crescer em vida, ataviando-se como a noiva de Cristo e alistando-se para tornar-se seu exército. Dentre os vários aspectos da igreja descritos no livro de Efésios, 3 são muito importantes no tempo do fim: o corpo de Cristo, a noiva de Cristo e o exército de Cristo. Esses são os 3 pontos da progressão da vida da igreja no tempo do fim. A igreja, como o corpo de Cristo, dá ênfase à função de seus membros. Temos visto a igreja se compor como corpo. Deus quer preparar para seu Filho um corpo no qual todos os membros funcionem e não existam a classe de clérigos e leigos. Por essa razão, todos pregam o Evangelho. Todos se esforçam para pastorear e apacentar os outros. Todos oram e servem, cada um na sua função. Na igreja todos nós somos úteis. Não há nenhum membro sem função, porque todos são importantes, necessários e indispensáveis. Quando a igreja, como o corpo de Cristo, estiver edificada e o Senhor voltar, ela será sua noiva. Não há menção do corpo de Cristo no reino, tampouco na Nova Jerusalém, pois o corpo de Cristo é para essa era, para formar a noiva. No final, o que teremos é a noiva e o exército depois da batalha de Armagedon. O exército também não será mais necessário, mas sim a noiva, que será a esposa e permanecerá por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. Esses aspectos da igreja são de extrema importância, mas infelizmente raramente são mencionados no meio cristão. Que nossas palavras e orações estejam voltadas para satisfazer a vontade do coração de Deus. Leiamos. Eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Está em Hebreus 10, 9. A vontade do Filho era fazer a vontade do Pai. Leiamos mais. Venha o teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 10. Aqui está manifestado o conteúdo central da oração do Filho. Hoje, porém, quantos se preocupam realmente com o que está no coração de Deus? Quando oramos, será que pensamos só em nós? O que Deus quer hoje na igreja, no corpo de Cristo, é um grupo de filhos que façam sua vontade. Por milênios, a vontade de Deus não tem sido feita em sua totalidade. O reino de Deus ainda não está na terra de maneira plena. Deus quer trazer seu reino à terra e para isso precisa da igreja. No livro de Apocalipse, o apóstolo João não viu apenas a igreja como um candelabro de ouro, como 7 lâmpadas para iluminar toda a terra. Ele também viu os 7 Espíritos de Deus diante do trono e no meio deles. Esses são, respectivamente, as 7 tochas de fogo e os 7 olhos do Cordeiro. Quando juntamente os 2 versículos vemos que as 7 tochas de fogo, os 7 olhos do Cordeiro, nesse tempo final a iniquidade está se multiplicando. Existe a pandemia da Covid-19, mas também existe a pandemia da iniquidade. Isso é a pandemia das mentiras e da desinformação, confundindo as pessoas e levando ao engano. Lamentavelmente, sinto dizer
Até na igreja há um número de irmãos afetados e influenciados pelas mentiras espalhadas pela mídia. Contudo, assim como a iniquidade se multiplicou, o Espírito também se multiplicou. Em Apocalipse, temos a menção dos 7 Espíritos. Não são 7 Espíritos separados, 7 unidades do Espírito. Na verdade, significa que o Espírito está 7 vezes intensificado. Podemos ilustrar dizendo que em vez de uma lâmpada de 100 watts, é uma de 700 watts, ou seja, sua capacidade de iluminar aumentou 7 vezes. Hoje queremos estar conectados com Deus, cujo Espírito está 7 vezes intensificado. Nesse sentido, a igreja não pôde mais estar debaixo de um alqueire. O alqueire era uma medida para medir cereais. A igreja não pode mais ficar encoberta por nossas ansiedades do dia a dia, pela embriaguez deste mundo e suas preocupações. Não podemos ter nosso coração sobrecarregado. Pelo contrário, a igreja precisa tirar o alqueire e retomar sua função de candelabro de ouro no alto de um monte para iluminar o mundo inteiro. Que seja essa a nossa experiência atual. Jesus é o Senhor. Amém. Pergunta: quais são os aspectos mais importantes da igreja no tempo do fim? São 3 aspectos, irmãos, apresentados, né? 3 aspectos, começando a ser falado sobre o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, a ênfase é a função dos membros, é o crescimento do corpo, né? É o preparar do corpo. Cada membro, cada função, né? Cada pessoa, né, que faz parte do corpo, o Senhor quer usar. Na medida que há crescimento, o corpo cresce. Você imagine um corpo crescendo com um braço ou uma perna que não cresce junto. Ficaria uma deformidade, né? Então, a intenção da igreja, do corpo, nesse momento, é levar essa igreja a crescer, a amadurecer. E esse crescimento do corpo, esse amadurecer do corpo, levará ela a ser a noiva de Cristo, que já é o segundo aspecto da igreja, a noiva, né, a qual, né, casará com o Senhor. E ainda é apresentado para nós um terceiro, que é o exército, né? A noiva se torna em exército por causa da batalha do Armagedon. O exército ele não ficará, ele não será mais falado sobre ele depois, mas a noiva sim, né? A noiva permanecerá para sempre, para a eternidade. E tudo isso começa pelo preparar dos membros, né? Que é o corpo de Cristo. Irmãos, como isso é importante, né? A gente vê que o Senhor tem algo grandioso, né, para os seus filhos. O Senhor quer me preparar cada um de nós para algo maravilhoso, né? E a gente tem essa oportunidade de desfrutar e ver isso aqui e poder praticar. Ainda é falado também sobre o intensificar do Espírito, que a iniquidade tem se intensificado, as coisas desse mundo, lamentavelmente, né, têm ficado muito difíceis, mas o Senhor tem intensificado o Espírito também. O Senhor, a Bíblia diz que intensificará 7 vezes mais. Então que a gente possa desfrutar desse Espírito todo inclusivo, né? Intensificado aí pelo Senhor. E ótimo dia, Jesus é o Senhor. Bom desfrute, irmãos. Louvado seja o Senhor.